Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Professor Kleber Paixão. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui. Se você gosta do conteúdo desse canal, pessoal, curte o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe entre os amigos, deixe seu comentário positivo, divulga nos seus grupos de WhatsApp. E se quiser ser membro do canal, ajuda, me chama que você ganha um curso de teologia. E também, se quiser fazer doações, o Pix vai estar na descrição desse vídeo. Se quiser estudar teologia comigo, na descrição do vídeo, gente, tem os meus dados, minhas redes sociais, meu WhatsApp, tem tudo. Então é só me chamar. Dito isso, um recado rapidamente. A gente fica impressionado com algumas coisas que acontecem na rede social. Eu postei vários shorts aqui no YouTube. E eles são fora do contexto, mas é um vídeo maior, lógico, né, do meu canal. Tem gente que não tem paciência de assistir. Tá no mundo pós-moderno, que tudo é correria, tudo ninguém quer assistir com calma um vídeo. Onde um vídeo eu tô falando sobre como que as religiões antigas faziam processos de adivinhação. Tô explicando. Aí a pessoa comenta: ah, mas e o evangelho? Eu não sei o quê. Ah, então quer dizer que você acredita nisso? Gente, não seja doido, eu não acredito nisso. Eu, como cientista da religião, estou explicando como os povos antigos acreditavam em adivinhações. Eu estou explicando, mas é um corte. Ah, eu queria assistir o vídeo inteiro. Então vai lá no vídeo inteiro, sabe? É difícil, fica difícil assim. Ah, Aí eu falando assim que tem que valorizar as mulheres, que as mulheres foram muito importantes para o evangelho. Aí doido, lá no corte, mas porque a mulher. Aí sempre os machistas, né? É, porque a mulher não pode ser pastor, porque a mulher. Escrevendo um monte de doideira, de gente doida, meu. E assim, com ódio das mulheres. Você percebe que as pessoas não gostam de mulher. No mundo evangélico é preconceituoso e machista. Nós vivemos numa sociedade machista. Eles não querem dar valor para as mulheres, mas há mulheres que ajuda o crescimento, né? Hoje eu estava vendo um vídeo eu não sei qual é o contexto, depois alguém tinha que confirmar tudo certinho. Mas, gente, pelo amor de Deus, levar uma mulher sozinha numa reunião de ministério, com um monte de irmão, de um monte de homem, e ninguém para defendê-la, gente, vocês fazem umas loucuras que vocês cometem crime. Uma pessoa dessa vai para a delegacia da mulher e abre um boletim de ocorrência, pelo amor de Deus, não faz isso, gente. Quando vocês foram ter reunião, ninguém tá dizendo que é proibido ter reunião. Quer ter reunião com a irmã, tem que levar, deixar ela levar mais uma companheira. Os irmãos que vão lá, leva outras irmãs também. Não faz um julgamento com um homem. Não, a gente não tá na Idade Média. A gente não tá na Idade Média. Então, os absurdos que você vê, gente. E por isso que muitas das vezes a igreja não cresce e fica com essa dificuldade. É uma luta constante. Não pode fazer essas coisas, gente. O Braz tinha que investigar essas denúncias e ver qual é o contexto e, sabe, ensinar, corrigir. Tem que ter. Eu sou partidário da ideia que na igreja que frequentamos tem que ter uma ouvidoria, sabe? De irmãos de ministério ouvidoria. Com uma ouvidoria sempre ela tem uma autoridade. Vou dar um exemplo. No Itaú, onde eu trabalhei, tinha um ombudsman. Ele é do Itaú, só que eles tinham uma certa autonomia. Então, quando você abria uma denúncia, eles tinham poder de investigar e corrigir, repreender. E repreender. Então, quando tem umas denúncias dessa, tinha que ter um ombudsman eu tô falando de uma empresa grande, Itaú, tô dando um exemplo. Tinha que ter um ombudsman dentro da congregação. Sabe? Tem denúncias que tinha que ser investigada. Não pode passar em branco, sabe? Ou pregações que esdrúxula. Você não pode apoiar uma pessoa que pregou a página em branco da Bíblia. Não pode, essas coisas tinham que ser repreendido. Entendeu? Então, assim, tinha que ter uma ouvidoria. Não, essas coisas não podem acontecer. Então tem muita gente doida nos cortes aqui, xingando, falando um monte de besteira, mas não sabe o que está acontecendo. Vai no vídeo inteiro, gente. Vai assistir. Você acha que eu, como um teólogo cristão, vou falar que eu sou a favor da feitiçaria? Você acha que eu vou falar um negócio desse, gente? Você acha que aqui no meu vídeo eu vou ser machista? Sabe? É uns absurdos que acontece que
Internet é terra de gente doida, gente maluca. As pessoas comentam cada absurdo aqui Alguns eu denuncio, outros eu oculto, porque é um absurdo você deixar um comentário fomentando ódio. E vou dar um exemplo, eu tava falando do discurso de ódio. A pessoa não gostou, mas é discurso de ódio. Quando você levanta no público e fica falando mal de teólogo, porque o teólogo é do demônio, o teólogo do diabo, você está discursando, fazendo um discurso de ódio. Eu sou um cientista de religião, a gente estuda isso na universidade. Você não pode fomentar ódio das religiões. A teologia cristã faz parte da religião cristã. E quando você persegue um teólogo cristão, você está discursando ódio sobre ele. E é um crime. Não pode. Não pode em cima de um púlpito a pessoa ficar falando que é o teólogo é do diabo, do demônio. A pessoa faz associação. Ah, teólogo é do demônio. Oh, então o irmão Kleber é teólogo, então ele é do demônio. Aí vai querer bater na minha mulher, bater no meu filho, me perseguir, querer me bater na rua. Tem que tomar muito cuidado com isso. A gente não pode fomentar o ódio. Entendeu? Não pode, gente. É crime. Aí a pessoa não gostou e comenta: ah, eu não gostei do seu vídeo. Cada coisa de gente louca, mas é só para vocês perceberem. Esses shorts são cortes feitos pela uma inteligência artificial. E eles cortam e aí você joga lá no shorts. É assim que funciona. Ele legenda, tudo certinho. É só isso, gente. Tem nada de extraordinário. Ah, eu queria ver o contexto do vídeo. Aí tem que assistir o vídeo inteiro. Aí tem que ter paciência para assistir o vídeo inteiro. Teve bastante gente aqui no meu canal que assistiu os vídeos inteiros. Teve paciência. Se uma pessoa tem capacidade de assistir o vídeo inteiro, as outras pessoas têm. Qual é a diferença? Só preguiça mesmo. Tem que parar com preguiça. Assiste o vídeo inteiro. Vou dar um exemplo. O vídeo que eu fiz, o último agora, a teologia de Deus ou do inimigo, esse vídeo, ele tá muito bom. Eu recomendo vocês assistirem. Tá muito bom, tá? Lá eu demonstro o que foi falado na reunião de ministério que teve na quinta-feira passada, sabe? Atacando a teologia. Lá eu falo muita coisa. Vai lá assistir, sabe? Aí as pessoas não assistem os vídeos e fica falando besteira fora do contexto. Hoje eu vou divulgar. Hoje vai ser uma aula. Nós fizemos uma aula sobre os credos cristãos, credo apostólico, niceno. Aí eu fiz um vídeo sobre, começando, né, o credo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Fiz outro vídeo, creio em Jesus Cristo, seu Filho. E hoje nós vamos falar que eu creio no Espírito Santo e na igreja, na comunhão dos santos. Tá bom? Aí vamos falar uma aula sobre isso hoje. Então tenha um pouquinho de paciência e me acompanhe nessa aventura. Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês. Isso. Então vamos lá. Hoje é uma aula, então tem que ter paciência. Assistir a aula inteira. Se quiser aprender, assiste a aula inteira. Então, dito isso, o Espírito Santo e a Igreja, a comunhão dos santos. Um estudo aprofundado sobre a identidade e missão do Espírito Santo como Deus presente na Igreja. O que é o Espírito Santo? É Deus presente na Igreja. Se Cristo é o Filho de Deus, é Deus presente no meio da humanidade, o Espírito Santo é Deus presente na Igreja. Olha que interessante. Presente na Igreja e no crente, porque ele faz morada no crente. E na natureza da igreja como comunhão viva dos santos, né? Na natureza, o Espírito Santo está na natureza da igreja. Porque ela é o que é a igreja? É a comunhão viva dos santos, conforme a doutrina dos credos cristãos históricos. Vamos lá, vamos à introdução ao Consolador Prometido. A promessa de Jesus. Em seus momentos finais, como com os discípulos, Jesus fez uma promessa extraordinária que mudaria para sempre a vida dos crentes. Qual foi essa promessa, professor? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É uma questão de memória, ele faz você lembrar. E você tem que ter aquele... O que ele faz lembrar? Se você não aprendeu nada, como que ele vai fazer você lembrar de algo que você não aprendeu nada? De algo que você não tinha na mente? Como que ele faz você lembrar? Então, quando Deus faz você lembrar onde está um texto bíblico, uma passagem bíblica, você tem que ter lido a Bíblia. Você tem que ter estudado a Bíblia.
Ele fará vos lembrar. E ele ensinará todas as coisas. O Espírito Santo é um professor, ele ensina a igreja. Olha que interessante. Essa promessa não era apenas para aquele pequeno grupo de seguidores, mas todos os que, ao longo dos séculos, constituíram o corpo de Cristo. O Espírito Santo não seria apenas um visitante ocasional, mas uma presença permanente que uniria os crentes em uma comunhão sagrada. Porque no Antigo Testamento era uma visita ocasional. Um dia estava no profeta, outro dia estava no rei, outro dia estava no sacerdote, e ele vinha, e se ele estava em um, ele não estaria em outro. Mas agora ele vem vindo permanentemente, faz morada permanente. Ao compreendermos a doutrina do Espírito Santo e da comunhão dos santos, descobrimos não apenas verdades teológicas abstratas, não é só abstração teológica, filosofia, mas é realidades espirituais vivas que moldam a nossa identidade como igreja e a nossa experiência como crente. Olha que interessante. Então, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo, Kleber? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Nós já falamos aqui sobre Trindade em várias vezes aqui no nosso canal. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo. Coigual, coeterno com o Pai e com o Filho. Não é uma força impessoal, como diz as testemunhas de Jeová. Não é uma força impessoal ou uma emanação divina, como dizia algum panteísta, mas é Deus em sua plenitude. Os teólogos ortodoxos falam que o Espírito Santo é o vínculo do amor nesse círculo trinitário. Ele vincula o Pai no amor para com o Filho e no amor do Filho para com o Pai. Os teólogos ortodoxos também falam que o Espírito Santo é alegria em Deus. É o êxtase da alegria do amor do Pai para com o Filho e do Filho para com o Pai. Quem é amado é alegre. E quem ama, ama por alegria, espontaneidade da alegria. Não por uma força externa, mas por a espontaneidade da alegria. O Espírito Santo é essa alegria em Deus. Por isso que o Espírito Santo, quando faz morada no crente, o crente é alguém contente, alguém alegre. Passa por prova. Ele não é um bobo alegre. Ele passa por necessidades, ele passa por prova. Mas a alegria do Espírito Santo está nele. A carta de Paulo aos Filipenses é a carta que mais fala da alegria. Paulo toda hora fala, alegrai-vos, alegrai-vos nas minhas prisões. Até na prisão de Paulo teria motivo de alegria. Olha aí que interessante. O Espírito Santo é o espírito de alegria. Esse negócio que o crente é sempre tristonho, só vive com prova, só vive triste. Não, o Espírito Santo é alegria, é espontaneidade, é fervor, sabe? É isso, é vigor. Culto alegre. Eu fui no culto do Burgo Paulista, o Monaor com alegria, vibrando, alegria do Espírito Santo. Ser crente é ser alegre. Um dos sinais do cristão verdadeiro é um cristão alegre. Já viu aqueles cristãos carrancudo? Bravão? Você vai no culto da pessoa, bravo. Você vai levantar para testemunha e tá lá com cara de bravo. Isso não é um sinal de um cristão verdadeiro. Alguém carrancudo, alguém com careta, fazendo careta. Tá bom? Então é uma das coisas que a gente precisa pensar. Em Mateus 28:19, Jesus ordena o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma única fórmula para as três pessoas divinas. Por quê, Kleber? Porque esse em nome está no singular no grego. Então qual é o nome de Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Em Atos 5, 3, 4, versículo 4, Pedro declara que mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus, atribuindo ao Espírito Santo a natureza divina. Em 2 Coríntios 13, versículo 13, Paulo invoca a comunhão do Espírito Santo na bênção trinitária, colocando em igualdade com o Pai e com o Filho. Na confissão de fé que nós já vimos confissão de fé cristã, o credo niceno-constantinopolitano, em 381 d.C., estabeleceu o quê? 2 pontos. Creio no Espírito Santo, o Senhor doador da vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ao adorar o Pai, ao adorar o Filho, você adora o Espírito Santo. Ainda que você não invoque como se fosse um culto ao Espírito Santo,
Mas é que o Espírito Santo faz esse processo gerando em você culto ao Pai e ao Filho. Porque essa é a missão do Espírito Santo. Mostrar quem é o Pai e mostrar quem é o Filho. Mas nós adoramos o Espírito Santo porque ele é Deus. E creio no Espírito Santo doador da vida, porque quem é que doa a vida? Quem é o doador da vida para a humanidade? O que faz o humano ser humano? O que faz ele ser nefesh? O que faz ele ser corpo com vida, um ser vivo? É o corpo que tem o sopro, o roa de Deus nas suas narinas. Ele é o doador da vida. Olha que interessante, que muita gente não para pensar nisso. Ele é o doador da vida, doador da vida. Essa confissão reconhece a divindade do Espírito, porque chama ele de Senhor, e o seu papel como doador da vida, tanto na criação original, Gênesis 1, versículo 2, Salmo 104, versículo 30, quanto na criação espiritual, João 3, 5, 8, e Ezequiel 36, 26 e 27. A adição posterior do filioque, que é a partícula edofilho, que é um debate teológico, né, que foi em Calcedônia, perdão, Calcedônia não, foi uma disputa entre o Ocidente e o Oriente, e nessa disputa do Oriente e o Ocidente, os ortodoxos diziam que o Espírito Santo procede do Pai pelo Filho, e os latinos diziam, não, ele procede do Pai e do Filho, filioque, e do Filho. Torna-se o ponto de divergência entre igrejas ocidentais e orientais, mas ambas tradições mantêm a confissão essencial da divindade do Espírito Santo, porque ambas as confissões reconhecem que o Espírito Santo é divino, que é Deus. A compreensão do Espírito Santo como pessoa divina não é uma inovação tardia, mas é o resultado da reflexão cuidadosa da igreja sobre a revelação bíblica e a experiência da comunidade cristã com a presença divina e transformadora. Não é que alguém inventou que o Espírito Santo é Deus. É a igreja olhando com cuidado, amor e carinho ao texto revelado, ao texto onde procede a revelação de Deus. E olhando com carinho as expressões nos evangelhos, nas epístolas, olhando com carinho o Antigo Testamento. E aí você consegue compreender que Deus se comunica, se autocomunica, se revela como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo é Deus, não é uma força impessoal, não é uma impessoalidade. Então, tem muita gente que fala assim, porque inventaram que o Espírito Santo é Deus, depois que inventaram que Jesus é Deus. Não foi uma invenção. É olhar com carinho, de forma minuciosa, o texto revelado na Sagrada Escritura. A missão do Espírito Santo, regeneração e santificação. O Espírito Santo opera uma transformação profunda no crente, iniciando com a regeneração e prosseguindo na santificação. Regeneração se dá nesse processo de troca do coração de pedra, tirando o coração de pedra, colocando o coração de carne, gerando em nós a fé, dando o dom da fé, fazendo com que nós cremos e que a lei de Deus é inscrita em nossos corações. É a convicção e regeneração. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. E realiza a regeneração, um novo nascimento. E transforma o coração e a mente. Tito 3, 5, Ezequiel 36, 26, 27. E o processo de santificação, Kleber? A santificação não é um evento único. Não é um evento único. Você é santificado e pronto, virou santo. Santinho, né? Não é isso. Mas é um processo contínuo pela qual o Espírito Santo nos conforma gradualmente à imagem de Cristo. Ele nos capacita a viver segundo a vontade de Deus, produzindo fruto do Espírito, superando os desejos da carne. Carne aqui em Gálatas 5, 16 e 25, é a natureza caída, é a natureza pecaminosa. E o que é a santificação? É a mortificação da nossa natureza caída. A natureza não vai embora, mas ela está aí. Mas ela vai sendo mortificada aos poucos. Se morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele. E agora a nossa nova vida é a vida no poder do Espírito Santo. E gradualmente nós somos feitos à imagem de Cristo. A imagem de Cristo está sendo construída em nós. Eu sempre digo em aula, nós cada dia mais somos parecidos com Cristo e menos com o diabo. Toda vez que você fofoca,
toda vez que você fala mal dos outros, toda vez que você comenta errado no vídeo dos outros, cheio de ódio, de malícia, de maldade, cheio de rancor, você parece com o diabo. Quando você tem prazer, quando o irmão perde a liberdade, quando o outro cai em transgressão pecaminosa, você comemora. Você é muito parecido com o diabo. Mas quando você se alegra na alegria do seu próximo, regozija-se quando o seu próximo tem vitória, quando você ama, quando você perdoa, quando você se coloca no lugar do outro, você se parece com Cristo. Com Cristo. Olha aí que interessante. Beber água. Pois bem, então, e ele, o Espírito Santo, nos dá o fruto do Espírito. Fruto do Espírito são essas boas obras que o Espírito Santo prepara para praticarmos. É ele que produz em nós. E o Espírito Santo não atua como um visitante ocasional na vida do crente, mas como um morador permanente que transforma o interior do ser humano, convertendo em templo de Deus. Esse processo de santificação é tanto instantâneo em sua inauguração, instantâneo na sua inauguração, quanto progressivo em sua realização. O crente é declarado santo pelo decreto de Deus. Deus o declara santo. E continua santificado ao longo da vida, numa cooperação entre iniciativa divina e resposta humana. Você não é um robô. Ele vai produzindo isso em você e você vai praticando o bem. Ele vai incentivando você e você vai praticando o amor. Você vai perdoando, você vai se alegrando em ser melhor, ser parecido com Cristo, amando, estando do lado do outro, ajudando os outros. Isso é o processo de cooperação. Essa obra integral do Espírito Santo abrange o pensamento, emoções, decisões, relacionamentos e ações, afetando o ser completo do crente. Esse dia eu vi um vídeo engraçado, mas muito perigoso. Uma irmãzinha da igreja que nós frequentamos, ela falou: qual o melhor irmãozinho para você casar? Ela falou: tem que me dar isso, tem que pagar isso para mim, tem que fazer aquilo. Eu fiquei pensando, ela não está preocupado com o esposo. Ela está querendo um empregado. Isso já não é um esposo. Porque quem ama é doação, é saída de si. Ele vai fazer algo por você? Vai. Ele vai te ajudar? Vai. Ele vai te amar? Vai. Mas você também deve amá-lo, respeitá-lo, honrá-lo, ajudá-lo na jornada. É um pelo outro. Essa é a ética do casamento cristão. Eu vou dar um exemplo. Uns 2 anos atrás, alguma coisa assim. A minha esposa tem uma asma muito forte. Ela tem uma asma terrível. Esse dia deu uma asma muito forte nela, pesada, pesadíssima. E ela tava na cama e eu fui lá em cima no quarto ver ela como ela estava. E quando eu cheguei, ela tava com a asma muito forte. E o abdômen dela fazendo muito forte a tentativa de respirar. E eu percebi que não tava bem. E ela tava desfalecendo. E ela falou pra mim que tava perdendo as forças e que realmente tava indo embora. E eu percebi que minha esposa tava morrendo na minha frente. E tem gente que acho que comemoraria, pronto, agora perdi minha mulher, caso com outra, 3 meses daqui 3 meses caso com outra. Não, não foi assim. O que eu fiz? Chamei o meu filho, gritei: filhão, vem aqui, corre, sua mãe tá morrendo. Aí ele veio correndo, eu peguei um óleo e falei assim pra ele: eu vou abrir oração. Você vai orar e eu ensinei pra ele como que se devia fazer oração, apresentar um processo de unção. Você vai apresentar e eu vou ungir sua mãe. Eu abri a oração e ele começou a orar, para Senhor, abençoa meu pai nessa unção, ser com ele e que seja para a tua glória, salva minha mãe. Encerrou a oração e eu coloquei o dedo na testa dela e fiz o processo da unção. Quando eu fiz o processo de ungir ela em nome do Senhor Jesus, quando eu coloquei o dedo na testa dela e ungi ela em nome do Senhor Jesus, ela estava sem ar, praticamente morta. Ela fez isso. Começou a respirar. O pulmão dela se abriu. Ela começou a respirar. E Deus curou ela ali na hora. Na hora, Deus curou. Levamos ela no hospital, né, para saber como que foi tudo.
E a médica falou, eu contei o que aconteceu, a médica falou, quando for assim, ela não sabia que eu orei pela minha esposa. Ela falou, quando a sua mulher estava morrendo, ela ia morrer na sua frente. Quando for assim, você tem que dar 36 gotas de Birotec na inalação para ela, 36 gotas, e dar inalação e chamar a ambulância, porque sua esposa está morrendo na sua frente. Realmente ela estava morrendo na minha frente, mas Deus curou, porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Nós devemos crer nisso, esperar nisso e usufruir disso. Glória a Deus por isso. Pois bem, a missão do Espírito Santo é a habitação e direção. O templo do Espírito. O corpo do crente é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Uma verdade que torna a presença divina acessível e a santidade pessoal imperativa. Essa habitação significa que não somos de nós mesmos, mas pertencemos a Deus. Quando o Espírito Santo fez morada em nós, só testificou que nós temos um dono, que é o selo do Espírito. O selo do Espírito é para testificar que Cristo nos comprou com bom preço, com sangue derramado na cruz do Calvário. E ele colocou o Espírito em nós, dizendo, é minha propriedade. E aí, quando nós temos o Espírito, é como dizemos para toda a criação, eu tenho um dono, Jesus Cristo é meu dono. Pois bem, filiação e testemunho. O Espírito Santo confirma a nossa identidade como filhos de Deus, testificando com o nosso espírito. Romanos 8, 14, 16. Isso nos dá certeza da salvação e a confiança para nos aproximarmos de Deus, como Abba Pai. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Ele testifica porque ele nos dá graça de chamar Deus de Pai, de Abba, que é papaizinho. Nós chamamos Deus de papai. Nós não somos bastardos, nós não somos dulos, nós não somos escravos, nós somos filhos. Nós somos filhos adotados e como filho eu posso chamá-lo de pai. Eu tenho uma paternidade e eu sou filho dele. Sou filho dele por adoção. Olha aí que interessante. E o Espírito Santo é a guia e a direção. O Espírito Santo guia o crente a toda a verdade. João 16, 13. E direciona em missão específica. Atos 13, 2, versículo 12. 2. Como fez Paulo, Atos 16, do 6 ao 10. Essa direção se manifesta pela palavra, pela comunidade e circunstâncias e paz interior. Ele nos guia em toda a verdade, ele é o nosso guia, a nossa direção. Ele nos direciona para os melhores momentos, os bons encontros, as melhores visitas. Ele nos guia a evangelizar, ele nos guia a pregar, ele nos guia a libertar as pessoas que estão cativas. Ele é o Espírito Santo, nos guia, é o nosso guia e a nossa direção. Com o Espírito Santo a gente se perde. Com o Espírito Santo nós chegaremos no lugar certo. A habitação permanente do Espírito Santo em cada crente é um privilégio de nossa aliança, transformando-nos em santuários vivos e nos guiando na vontade de Deus. A missão do Espírito Santo, capacitação e dons. Ele tem uma missão, nos capacitar. E a diversidade dos dons, Kleber? O Espírito Santo distribui os dons a cada um individualmente como ele quer. 1 Coríntios 12, 11. Nós cremos na atualidade dos dons, nós não somos cessacionistas. Nós cremos que os dons são distribuídos na igreja, a cada um individualmente como ele quer. Cada um Deus dá um dom. E pronto, irmão. Deus deu um dom para a pessoa e ele é bom naquilo que ele faz. Tem gente que reclama, mas por que ele sabe e eu não sei? Por que ele faz tal coisas e eu não sei fazer? Porque cada um, Deus dá um dom. E a ideia de dar o dom é sempre para edificar o corpo de Cristo. Porque o dom que Deus te deu é para o crescimento do corpo de Cristo. Não é para o seu benefício próprio. Eu confesso, duas coisas que Deus me deu um dom. Deus me deu um dom de pregar a palavra, é um dom que Deus me deu.
E é para edificação da igreja. Então, quando eu prego, eu sei que a igreja vai sair edificada. Não é para eu sair do culto. Nossa, como o Kleber prega bem. Não é esse intuito. E, e tem um dom de ensinar. Quando eu ensino aqui ou em aula, eu sei que as pessoas serão edificadas. Quando eu dou aula lá em São José dos Campos, eu vejo os olhos dos alunos brilhando de alegria, olhos até com lágrimas, aprendendo da palavra de Deus. Olha aí que interessante. Então a gente tem que pensar nisso. Paulo destaca a diversidade de dons, ministérios e atuações, todas vindas do mesmo Espírito de Deus. Ele destaca, realmente, há diversos ministérios, diversidade de dons e variações de atuações, né? Mas o Espírito Santo é o mesmo. Tem uns que têm um dom de pregar, outros têm um dom de pastorear, outros têm um dom de fazer visita para pobre, tem uns que têm um dom para evangelizar, né? Pregar em presídio é um dom, irmão. Eu mesmo não tenho um dom, nunca preguei em presídio. Tinha vontade de pregar só para saber como que é. Mas tem gente que tem um dom de pregar em presídio. Tem gente que tem um dom de pregar em presídio feminino, que é muito difícil. Muita gente já disse para mim que é muito difícil pregar lá. Então, tem tudo isso. Então, cada um Deus dá um dom. É igual as estrelas no universo. Umas brilham mais, outras brilham mesmo, menos. Mas todas fazem parte do universo de Deus. Ponto. Então, nesse universo gigantesco chamado Evangelho, cada uma tem um brilho. Mas todas elas fazem parte do Evangelho. E fazem parte do dom distribuído do mesmo Espírito Santo para a edificação do corpo da igreja. Tá bom? Essa diversidade inclui dons de palavra, serviço, poder e discernimento. E o propósito dos dons, Kleber? Os dons espirituais são concedidos para edificação coletiva, como eu falei aqui, e não para exaltação pessoal, como Paulo enfatiza em 1 Coríntios 12, versículo 7. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando ao bem comum. O Kleber tem o nome de pregar. Então, ele tem que pregar, a igreja tem que ser edificada. Não adianta eu pregar e ser beneficiado, né? Acabar o culto me bater nas minhas costas. Não, a igreja inteira tem que ser edificada. Igual eu falei esse dia, eu preguei a palavra esse dia em Carapicuíba. A igreja inteira saiu edificada, que essa era a ideia. A igreja inteira saiu edificada pela palavra e aprendeu da palavra, na exposição do texto bíblico, no poder do Espírito Santo. É tudo para o bem comum. Ninguém tem que ninguém pode, ele é o maior pregador, aquele fulano, olha como ele prega bem, olha como ele fala bem, olha como ele tem uma boa oratória. O dom não foi feito para isso, para as pessoas baterem palma. O dom é para o bem comum. Tá bom? Efésios 4, capítulo 4, do 11 ao 13, diz, complementa afirmando que os dons preparam os santos para o ministério, edifica o corpo de Cristo e leva a unidade da fé à maturidade em Cristo. Exercício dos dons. O uso dos dons espirituais deve seguir princípios claros. O dom é feito em amor, 1 Coríntios 13. Ele é feito com ordem, 1 Coríntios 14, 40. Né? Não pode ser de qualquer jeito. E ela é feita para edificação, 1 Coríntios 14, 12. E com discernimento, 1 João 4, 1. Se é de Deus, você tem que discernir se é de Deus ou não. Né? Eu sempre falo, tinha uma amiga minha de outra igreja evangélica que ela falava assim, irmão Kleber, Deus me deu um dom de desvendar que o pastor está em pecado. Aí eu vou lá na igreja e desvendo e falo para todo mundo que ele está em pecado, porque Deus me revelou. Aí eu falei assim, quando você faz isso, a igreja sai edificada? Todo mundo sai dando glória a Deus? Ela fala, não. Eu falei assim, Deus é glorificado porque tudo tem que ser feito para a glória de Deus. A igreja inteira sai glorificando a Deus pelo ocorrido? Ele falou, não. Todo mundo sai escandalizado porque o pastor pecou. Outros saem tristes porque ele pecou. Eu falei, então, pois bem. Então, o que está manifestando em você não é o Espírito de Deus. Não é o dom de Deus. É adivinhação. É adivinhação. O dom de Deus, ele é em amor, é com ordem, é edificação da igreja e tem muito discernimento. Quando pregamos para a igreja ser edificada, mas sempre com amor. Né? Tem gente que confunde bater na igreja como pregar doutrina. A doutrina ela é sempre feita com amor
e não para espancar a igreja. A igreja não é sua esposa. A igreja é a esposa do cordeiro. Você não foi te dado o direito de bater nela, espancar ela. Isso é muito importante a gente pensar. A capacitação do Espírito não anula a responsabilidade humana de exercer os dons com sabedoria. O Espírito Santo te capacita, ele te dá o dom, mas não anula a sua responsabilidade de usar ele com sabedoria. Tem momento certo para usar o dom, tem um local certo para usar o dom. Tem gente que é na hora que é para usar o dom, ele não usa. E tem a hora que não é para usar o dom, que não é para falar nada, para ficar quieto, a pessoa quer mostrar que é espiritual. Tá confundindo, não tá usando com sabedoria. Não tá agindo com sabedoria. Isso que é importante salientar. Vamos falar sobre a missão do Espírito Santo, unidade e comunhão. O vínculo da unidade. O Espírito Santo é a grande unificador do corpo de Cristo. Se ele é o vínculo de amor entre o Pai e o Filho na eternidade, ele é o vínculo que unifica o corpo de Cristo, exortando-nos a conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele que vincula a paz entre os irmãos. Esta unidade transcende barreiras, como Paulo destaca, abre aspas, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Bebemos de um só Espírito. Todos fomos batizados em um só corpo. Independente se é judeu, se é grego, se é escravo, se é livre. Todos beberam do mesmo Espírito, ouviram o mesmo Evangelho, foram batizados no mesmo batismo. Quem vincula todos esses crentes, independente do mundo em que a cultura ele vive, é o Espírito Santo. Quem me vincula em comunhão com o cristão lá de Jerusalém é o Espírito Santo. E com o cristão lá na China é o Espírito Santo. E com o cristão na Inglaterra, o Espírito Santo. Ele é o vínculo. Ele é o vínculo. A unidade que o Espírito produz não é a uniformidade, mas a harmonia na diversidade, como os membros de um corpo trabalhando juntos. A comunhão do Espírito, a palavra grega koinonia, expressa a profunda conexão espiritual que o Espírito Santo estabelece entre os crentes, introduzindo na comunhão com a própria Trindade. Segundo Coríntios 13, versículo 13, koinonia é comunhão. Koinonia. Essa comunhão manifesta-se em onde, Kleber? Unidade doutrinária, um só Senhor, uma só fé. Isso é unidade doutrinária. Amor mútuo, né? Amai-vos uns aos outros. Participação nas alegrias e sofrimentos. Participamos uns nas alegrias uns dos outros e nos sofrimentos uns dos outros. Compartilhamento de recursos. Um ajuda o outro. Um pratica caridade com o outro. Um supra a necessidade do outro. A unidade do Espírito Santo se expressa em manifestações tangíveis de amor e serviço mútuo, harmonizando a diversidade e testemunhando ao mundo a realidade do Evangelho. O mundo saberá que sois meus discípulos quando amai-vos uns aos outros. Quando que o mundo sabe que nós somos crentes? Quando que o mundo sabe? É quando eu sou do reteté? Quando eu sou do penteca? Ou quando eu sou do verdadeiro evangelho, saindo da congregação, xingando todo mundo? Quando que o mundo vai saber que eu sou crente? É quando eu amar. É quando eu amar uns aos outros. Quando eu amar o meu próximo. Quando eu suprir a necessidade do meu próximo. Quando eu ajudar o meu próximo. Tem muita... Eu conheci o verdadeiro evangelho. Nunca supri a necessidade de pobre nenhum. Nunca ajudou ninguém. Conheci o verdadeiro evangelho, nunca deixou várias pessoas já passar fome e nunca ajudou ninguém. Então você não conheceu o verdadeiro evangelho. O outro fala: "Não, eu sou do reteté. Eu vou pro culto só para sapatear". Mas já supriu a necessidade de alguém? Já ajudou algum pobre? Já ajudou? Não, não, nunca ajudei. Então não adiantou nada ser do reteté. Não serve para nada. Mas eu pulei, Kleber, não adiantou nada. Mas eu falei em línguas, Kleber, não adiantou de nada. Esse dia minha esposa levantou na nossa comum, contou as obras de suprir necessidade de irmãs. Aí um glória a Deus, outro glória a Deus. Você percebe a igreja distante. Ninguém mais se alegra quando você conta testemunho que você levou cesta básica pro povo, que você deu dinheiro pro povo, que você supriu a necessidade do povo. O povo isso aí não é obra. Eles acham que isso não é cristianismo.
Mas quando minha esposa testemunhou isso sim é cristianismo. Quando você ajuda o outro, quando você ajuda o próximo, isso é cristianismo. Entendeu? Então a gente confundimos as coisas, trocamos os valores. Nós estamos chamando de evangelho uma coisa que não é evangelho. Nós estamos chamando de cristianismo algo que não é cristianismo. E nós estamos rejeitando algo que é cristianismo. Rejeitamos a caridade, rejeitamos a comunhão com o próximo, achando que tá certo, mas isso é cristianismo. Nós estamos rejeitando o cristianismo. Esse negócio, salvação individual. Desde quando que a salvação é individual? Salvação é da igreja. A igreja vai ser salva. Se você não tiver inserido no corpo da igreja, e o corpo da igreja implica todo o corpo. E você tem que estar em comunhão com todo o corpo. Você não toma Santa Ceia, você não perdoa o seu irmão, você odeia o seu irmão, porque diz a palavra que quem odeia o seu irmão no coração é homicida, e os homicidas não entrarão no reino dos céus. Se você odeia o seu irmão, você não é cristão. E você é um homicida. E você não entrará no reino dos céus. A salvação depende de amar o outro. A salvação depende de eu estar na unidade da comunhão da igreja. E quando eu digo igreja aqui, corpo de Cristo, tá? Não é CCB, não é universal, não é presbiteriano, é o corpo místico de Cristo. Tá bom? É isso. Comunhão dos santos, os fundamentos. Vamos lá. Definição teológica. A comunhão dos santos, o communium sanctorum, no latim, do credo dos apóstolos, abrange tanto a comunhão em coisas santas, sacramentos da fé, né? Os famosos sacramentos, a doutrina da fé, quanto a comunhão entre pessoas santas, crentes. É uma realidade espiritual que transcende o tempo e o espaço e a morte. E aí nós temos o fundamento bíblico, exemplificada na coinonia da igreja primitiva, Atos 2, 42 e 44, onde os crentes tinham tudo em comum, dedicando-se ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Essa comunhão é essencial, e a identidade cristã estendendo-se ao Pai e a Jesus Cristo. 1 João 1, 3. Na minha comum direto, meu ancião amoroso, eu amo muito meu ancião, mas ele sempre fala assim, ele é muito simples, né? Essa igreja aqui é o fundamento dos apóstolos, é a igreja apostólica, é a igreja primitiva. Não, não é a igreja primitiva. A gente não vende nossos bens e dá para os pobres. A gente não vende, os ricos não vende seus carros, suas mansões e divide com os necessitados. Desculpa, ninguém faz isso. Mas era isso que a igreja primitiva fazia. Era exatamente isso que a igreja primitiva fazia. Então a gente não está na igreja apostólica, não tem um fundamento da igreja primitiva. A gente está bem longe de ter a igreja primitiva. É uma igreja arrogante, individualista. Muitas vezes o mundo evangélico é arrogante, é soberbo, é, gosta de se exibir, né? As pessoas se exibem nas redes sociais e isso é muito triste, porque isso não é o evangelho de Cristo. Fundamentos pneumatológicos. O Espírito Santo é o vínculo vivo da comunhão. Filipenses 2, versículo 1. Criando, mantendo e aprofundando a unidade entre os crentes e com a própria Trindade. Segundo Coríntios 13, versículo 13. Ele nos exorta a conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A comunhão dos santos se dá pelo vínculo do Espírito Santo. Ele que me vincula ao ancião, ele que me vincula ao cooperador de jovens, à irmã da Obra da Piedade. Se eu maltrato uma irmã da Obra da Piedade e machuco ela e forço ela a entregar o ministério, é porque um vínculo está quebrado já há muito tempo. Agora, se você deseja ajudar, amar, ajudar quem está passando necessidade, ajudar quem está com câncer, é porque o vínculo ainda está aí. O Espírito Santo ainda está aí. Agora, quando você maltrata o seu irmão, machuca o seu irmão, sinto muito, irmão. O Espírito Santo não está mais aí. O vínculo não está aí.
Se é que algum dia esteve. Dependendo da teologia, eu diria para você que nunca esteve. Porque quem ama, irmão, quem tem o Espírito Santo, ele ama do começo até o final. Fundamento cristológico, enraizado na pessoa e obra de Cristo, que nos une em um só corpo. Né? Romanos 12, do 4 ao 5. E nos convida à participação de seu corpo e sangue. 1 Coríntios 10, 16. Em Cristo Jesus, todos os crentes são um. Gálatas 3, 28. Em Jesus, gente, nós somos todos um. Porque o Espírito Santo nos vincula e nos faz um em Jesus de Nazaré. Olha aí que interessante. A comunhão dos santos, manifestações práticas, compartilhamento de dons e recursos. Olha que interessante. A comunhão se manifesta concretamente no compartilhamento de dons espirituais e recursos materiais, como exemplificado em 1 Pedro 4,10, que nos exorta a servir uns aos outros como bons dispenseiros da graça de Deus. A igreja primitiva praticava e partilha de bens, conforme a necessidade, e essa comunhão inclui tempo, talentos, experiências, enriquecendo a todos. Eu acabei de falar, a igreja primitiva, ela partilhava os seus bens, compartilhava, os ricos vendiam seus bens e davam para os pobres. Mas uma coisa importante também, nós devemos servir uns aos outros. Cada um tem um dom. Quando eu venho aqui no YouTube e ministro uma aula dessa, o Papa Francisco falou uma coisa interessante. Quem ama, educa. Educar é a maior manifestação de amor. Realmente concordo com ele. Só quem ama, educa. Então, quando eu venho aqui e dou uma aula, é um ato de caridade, de amor. Eu estou servindo os meus irmãos. Eu estou ajudando a Igreja de Cristo a aprender cada dia mais. Quando eu vou numa igreja e prego uma palavra, eu estou servindo os meus irmãos. Pregar não é ser servido. Pregar é servir. Né? Pregar a palavra num púlpito é servir a igreja. Não é ser servido. É ajudar os seus irmãos. É ajudar a Igreja de Cristo. É cuidar da igreja. Tá bom? Intercessão e suporte mútuo. Os membros do corpo de Cristo são chamados a carregar os fardos uns dos outros e a orar uns pelos outros, cumprindo a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Tiago 5:16 destaca o poder da oração mútua. Devemos orar uns aos outros, ajudando uns aos outros e a carregar o fardo uns dos outros. A pergunta que não quer calar. Já carregou o fardo de alguém hoje? Você já carregou um fardo de alguém hoje? Hoje eu já carreguei um pouco. Um irmão entrou em contato comigo e pediu um conselho. Angustiado, pediu um conselho. E Deus agaste de me dar um conselho. E dar conselho é carregar o fardo do seu irmão. É se colocar no lugar dele. É se colocar no lugar do outro. Nós perdemos essa empatia. Encorajamento e exortação. A comunhão inclui responsabilidade de edificação mútua, estimulando-nos no amor e as boas obras, exortando uns aos outros, e não deixar a congregação. Aqui não é congregação CCB, tá, gente? Congregação é reunião dos santos, reunião dos crentes, dos cristãos. É que está escrito, essa palavra está expressa em Hebreus 10, versículo 24 e 25. A não deixar a comunhão. Hebreus 10 mostra que você não deve deixar a congregação, a comunhão dos irmãos. Os desigrejados que tem por aí. Não, eu estou servindo a Deus, mas sozinho dentro de casa. Não, você não está servindo a Deus. Você parou de tomar Santa Ceia? Parei. Não estou mais tomando. Tem que tomar Santa Ceia. Mas eu não sinto de tomar mais na congregação. Mas você tem que tomar Santa Ceia em alguma igreja. Você tem que participar da comunhão do corpo de Cristo. Você tem que participar dos sacramentos. Você não pode ficar sem tomar Santa Ceia. E não foi te dada essa opção de ficar sem. É um imperativo lá no grego, quando Paulo fala tomai a ceia, participai da ceia. É um imperativo, é uma ordem. Não foi te dado o direito de recusar.
Se você é cristão, tem que participar dos sacramentos. Tá bom? Reconciliação e perdão. A comunhão é preservada através da prática contínua do perdão. Somos chamados a suportar e a perdoar uns aos outros, assim como o Senhor nos perdoou. Quantos irmãos você já perdoou hoje? Quantos irmãos na fé ou fora da fé você já perdoou hoje? Nós fomos chamados a perdoar, gente, porque nós fomos perdoados. Tem gente que foi perdoado, mas não gosta de perdoar ninguém. Ele é ruim, não perdoa ninguém, guarda mágoa no coração. Tem que perdoar o seu irmão, tem que perdoar o outro. Tá bom? A igreja como comunidade viva, é uma comunidade viva, a igreja é um corpo orgânico, né? Feita por Deus. A igreja é uma nação santa. Minha garganta tá ruim a semana inteira. É muito difícil ministrar aula assim, mas vamos embora. Pedro descreve a igreja como nação santa. 1 Pedro 2, versículo 9. Uma entidade espiritual com identidade coletiva, governada por Cristo como rei. E ela possui cidadania celestial, porque ela veio do céu. Filipenses 3:20. E transcende fronteiras, culturas, valores próprios. A igreja não é impactada pela cultura. A cultura que impacta a igreja. Eu vou trazer depois um vídeo aqui que eu vi o César Cavalcante tentando explicar uma coisa que aconteceu na tribos africanas de evangélicos. E eu percebi que o César explicou alguma coisa, o camarada que fez a pergunta, mas ele não soube explicar dentro da ciência da religião. E eu vou explicar aqui, vou trazer o vídeo aqui. E demonstra, vamos supor, a pessoa é evangélica, passou lá na África, mas ele ainda consulta os feiticeiros. Por que isso aconteceu? Porque quando apresentaram o evangelho para ele, apresentaram um evangelho muito moldado à cultura. E aí a cultura antiga dele ele não abandonou. A igreja é produto do alto. Ela transcende as culturas, os costumes, os ritos, os mitos antigos. Ela derruba tudo isso. A igreja veio do alto e impõe um reino, impõe um domínio que não está sujeito a nada. Então alguém apresentou um evangelho falho para esse pastor. Se ele é pastor, mas ele ainda consulta feiticeiro da tribo, ele ainda não é um pastor convertido. Não apresentaram para ele um evangelho genuíno. Um evangelho que transcende as culturas. Não é a cultura que impacta o evangelho, é o evangelho que impacta a cultura. A cultura é moldada e transformada pelo evangelho. Então tem muito erro. Então, assim, quando a cultura move, muitas das vezes, o mundo evangélico, demonstra que apresentaram um evangelho falho para eles, não o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é transformador, muda radicalmente. E o templo do Espírito, Kleber? Paulo descreve a igreja como o templo do Espírito. Efésios 2, do versículo 21 e 22. Onde cada crente é uma pedra viva. E Cristo é a pedra angular. A pedra angular quer dizer pedra principal do edifício. Ela é a pedra que os edificadores colocavam ali como a principal. Sem ela não dava para começar a construir. Tudo começou com ela, tudo inicia-se nela. Ela é o fundamento. E Cristo é a pedra angular. O Espírito Santo habita na comunidade, manifestando a presença de Deus. Família de Deus. A igreja é descrita como a família de Deus, Efésios 2:19. É uma grande família. Nós somos irmãos em Cristo. Esse negócio assim, o ancião não gosta do cooperador. Então você não entendeu o que é cristianismo. O cooperador não gosta do cooperador de jovens, persegue o cooperador de jovens. Mas se você está perseguindo o cooperador de jovens, você não é crente. Você não é crente. Quem persegue o seu irmão é diabólico, é um ato diabólico. Você não pode perseguir a irmandade. Você não pode perseguir o povo de Deus. Você não pode. Se você é presbítero de uma igreja presbiteriana, mas você não gosta de fulano, não gosta do baterista, não gosta do guitarrista, você ainda não é convertido, você não é crente. Nós somos uma grande família. Família tem pequenas divergências? Tem, mas família se ama. Família se perdoa. Família tem saudade do outro.
Quantos companheiros que eu tive ao longo da vida? E a maioria não entra em contato comigo. Não fala, ô Clebão, paz Deus, saudade de você. Família é essa que não tem saudade? Eu tenho saudade dos meus irmãos. Tenho saudade da minha família. Família, gente. A igreja é a grande família de Deus. Precisa retomar esse conceito na igreja. A igreja entender que ela é uma grande família. Não é um encontro social de inimigos. Um encontro social de inimigos se disfarçando de amigos. A igreja é descrita como uma família de Deus, enfatizando o relacionamento de intimidade e confiança entre os crentes, como irmãos e irmãs. Essa metáfora contrapõe o individualismo, lembrando que a fé cristã é relacional, é igual estar na Trindade. A igreja é ícone da Trindade. É relacional. A salvação não é individual, porque Deus vai salvar a igreja. Então, para a igreja, para que eu seja salvo, eu tenho que estar inserido na igreja, na comunhão da igreja, amando os meus irmãos. Porque quem odeia o seu irmão é homicida, e os homicidas não entrarão no reino dos céus. Custa entender o texto bíblico, gente, mas é isso que tá. Essa metáfora bíblica revela a natureza essencial da igreja, como comunidade espiritual, testemunho vivo do reino de Deus. Aplicações pastorais e desafios contemporâneos. Vamos embora. O individualismo versus comunidade. O individualismo é um desafio central à comunhão dos santos, como eu acabei de falar. A mentalidade consumista transforma a igreja em prestadora de serviço, em vez de uma comunidade de aliança. Em vez de ser uma comunidade de aliança com Deus, com Cristo, é uma prestadora de serviço. Quem não consegue viver em comunhão com os outros deveria desconfiar-se de si mesmo. O Cristo que habita no seu próprio coração é mais fraco que o Cristo na palavra de um irmão. Quem disse isso? O grande teólogo mártir Dietrich Bonhoeffer, grande teólogo do século XX. O redescobrimento da comunhão implica valorizar compromissos comunitários, cultivar vulnerabilidade e praticar hospitalidade. A comunhão dos santos não elimina a diversidade, mas harmoniza. Em um mundo polarizado, a igreja testemunha uma unidade que transcende diferenças culturais, socioeconômicas, geracionais, políticas, manifestando harmonia na diversidade. E a comunhão digital e presencial? Vamos lá. A era digital oferece novas possibilidades e desafios para a comunhão. A tecnologia permite conexões, mas pode criar ilusões de comunidade sem a presença física. A presença corporal é insubstituível. Muita gente fala assim, faz um culto online, Kleber. Prega online. Não é a mesma coisa que pregar no chão de igreja, gente. Não é a mesma coisa que ver o rosto do outro diante de você. Não, o mundo digital, gente, não substitui a presença corporal. É uma comunhão. Os corpos são templos e morada do Espírito. E eles têm que estar presentes no dia a dia da igreja. Conexões mediadas pela tecnologia são legítimas quando a presença física é impossível. Quando é impossível, tudo bem. Dá para falar via online, via Google Meet. Mas quando é impossível a presença física, é crucial discernir como ferramentas digitais servem à comunhão autêntica e não a substituem. A unidade na diversidade. A comunhão dos santos não elimina. Estou repetindo aqui. Práticas renovadas. Para revitalizar a comunhão nas igrejas locais, pode-se recuperar práticas como? Como? Dois pontos. Grupos pequenos de discipulado e prestação de contas. Refeições comunitárias regulares, que é o ágape, distribuição. É o almoço, a janta depois da reunião de jovens, depois do culto. Isso é muito bom para manter relacionamento de comunhão. As refeições comunitárias. Compartilhamento de recursos e testemunhos.
né? Eu tenho recursos e compartilho com os irmãos, o irmão tem recursos e compartilha comigo. E nós testificamos, através dos testemunhos, as grandes ações de Deus, as ações salvíficas de Deus, no tempo e no espaço. Conclusão: uma visão renovada da igreja. O estudo sobre o Espírito Santo e a comunhão dos santos nos oferece uma visão renovada da igreja. Não apenas uma instituição, mas uma realidade espiritual viva, criada e sustentada pelo Espírito de Deus. Onde está o Espírito de Deus, ali há liberdade, porque Deus nos chamou para a liberdade. Somos livres em Cristo Jesus. Essa liberdade é a capacidade de servir, amar, viver como o corpo de Cristo, transcendendo o individualismo, né, que Deus reprova o individualismo, e participando da vida divina que se manifesta na comunhão dos santos. Próximos passos: experimente a atuação do Espírito Santo em sua vida. Identifique e utilize seus dons para edificar a comunidade. 3. Aprofunde sua participação na comunhão dos santos. 4. Fortaleça a unidade e interdependência na igreja local. Oração final: Espírito Santo, doador da vida, criador de comunhão, renova em nós a consciência de tua presença transformadora. Ajuda-nos a reconhecer e viver em comunhão dos santos que estabeleceste. Que tua igreja seja o que já é pela tua graça, templo vivo, família unida, corpo diversificado e unificado. Que por tua obra em nós o mundo contemple uma comunidade de amor e que testemunhe a realidade do reino vindouro. Amém. Olha aí que interessante. Olha que interessante que nós usufruímos hoje, na aula de hoje. 1 hora e 1 minuto de aula. Que bom que você suportou. Se você gostou desse conteúdo, a aula de hoje, ela vai estar vinculada à lista da produção da confissão de fé, daqueles vídeos para que a pessoa, quando assistir, ele nunca possa dizer: me batizei sem saber o que eu estava crendo. Ou quando fosse batizar, falar: não, eu me batizei e eu sei em quem tenho crido. Tá? Vai estar lá na playlist lá dos grandes credos, a playlist Eu Creio em Deus Todo-Poderoso, a playlist Creio em Cristo Jesus, vai estar nessa playlist, tá bom? Dito isso, eu aconselho você, se você perdeu, retome os outros vídeos, tá bom? Retome os outros vídeos e vai ter próximos, tá bom? E aí logo logo vai estar completo. E aí ninguém vai poder desculpar, ninguém me ensinou quando eu ia me batizar. Se você se planeja se batizar, assista todos esses vídeos. Se você tem um filho que vai se batizar, manda ele assistir esses vídeos. Manda ele assistir, tá bom? Manda ele assistir. Manda ele assistir, tá bom? Depois que ele assistiu, ele pode se batizar com consciência tranquila e ele sabendo o que ele está querendo, tá bom? É uma ajuda que eu estou fazendo aí para a igreja local e para o bem do reino de Deus. Deus abençoe vocês. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreva no canal, deixe um comentário positivo, compartilhe entre os amigos, deixe seu joinha, seja membro do canal, tá bom? E se quiser contribuir financeiramente, esteja à vontade. E se quiser fazer teologia comigo, aproveite e me chama no WhatsApp que vai estar na descrição do vídeo. Deus abençoe a vida de todos. Eu espero vocês. #rumo a 50 mil manos, querendo Deus. Amém.